Galera, a situação para Nicolas Ferreira vai se complicando. Ele que foi para a Avenida Paulista junto com os bolsonaristas pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes porque a esposa dele tem um contrato com o Banco Master. E agora sai 9 vezes Nicolas Ferreira usou o jatinho de Daniel Vocaro. Eu vou ler aqui a matéria. O Valdemar, no domingo, deu uma entrevista à Band dizendo que o cunhado de Vocaro depositou 3 milhões diretamente na conta de Bolsonaro na campanha. Ou seja, Nicolas tem que ter a quebra de sigilo quebrado, tem que ser investigado. Olha só, Nicolas Ferreira utilizou o jatinho de Vocaro, né, galera? Dono do Banco Master, mais de 9 vezes. O Daniel Vocaro foi achado no celular dele o contato de Nicolas Ferreira. Segundo vem trazendo matéria do O Globo, Nicolas Ferreira utilizou o jatinho de Vocaro, dono do Banco Master, em 10 ocasiões. Informações confirmadas pelo jornal O Globo. Ele ainda não se pronunciou. O deputado federal Nicolas Ferreira, né, galera, de Minas Gerais, o deputado, aí eu vi os bolsonaristas levando foto do Vocaro, impeachment de Moraes. E agora, Nicolas, tem que se explicar. Ou vai dizer que não era você? A gente conseguiu confirmar, a partir de apurações do repórter Johan Heller, que todo o roteiro foi feito com esse avião do Vocaro, cedido para a dupla, né, o Nicolas e o Guilherme Batista. O deputado Nicolas Ferreira confirmou ter voado nesse avião e disse que não sabia de quem era, enfim, mas eu acho que isso mostra como o Vocaro operava suas relações políticas, né? A gente sabe que ele doou dinheiro tanto para a campanha do Jair Bolsonaro como do Tarcísio de Freitas, e que ele é ligado à Igreja da Lagoinha. Inclusive, o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, era um operador político do Vocaro. Você viu aí, Nicolas Ferreira usou o jatinho do dono do Banco Master em 2022, usou por mais de 10 dias aí, andando pelo Brasil, fazendo campanha para o Bolsonaro. E vale registrar, né, que o dono do Banco Master, o Daniel Vocaro, ele também fez doações para a campanha do Bolsonaro e também do Tarcísio de Freitas. Ou seja, quanto mais se mexe nesse escândalo do Banco Master, só aparece político bolsonarista, de direita e assim por diante, né? Eles miram no Lula, eles miram na esquerda e acertam neles mesmos, né? Em políticos bolsonaristas, né? Que receberam doação de campanha, receberam não sei o que lá, usou jatinho. Bem, isso tem que ser investigado. Por muito menos quebraram o sigilo, né, do Lulinha lá na CPMI do INSS, né? Por muito menos. Então se espera também que agora quebrem, né, o sigilo fiscal e bancário aí do Nicolas Ferreira, investigue ele, assim como estão fazendo aí com o Lulinha, só porque ele viajou, né, e um dia aí com o careca do INSS. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim. Ele tem atacado nesse assunto, no sentido de rede, de atacar, de falar. Nem o Flávio Bolsonaro tem verbalizado isso. E lembrando que o cunhado de Vocaro, que era o braço dele, foi financiador, o maior da campanha de Tarcísio, e foi financiador também na campanha ou um dos maiores, da campanha de Jair Bolsonaro. Isso, de alguma forma, o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não, quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. 3 milhões na campanha do Bolsonaro, 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Para nesse vídeo, vamos pensar aqui. Imagina só se um deputado do PT utilizasse o jatinho de Daniel Vocaro para poder fazer campanha para Lula. Tu acha que isso sairia barato? Em 2022, o então vereador Nicolas Ferreira e um pastor da Igreja da Lagoinha fizeram isso. Utilizaram o jatinho de Daniel Vocaro para rodar o país, principalmente nas regiões em que o Lula havia ganhado no primeiro turno para poder fazer campanha para Bolsonaro. E o avião, o jatinho, esse jatinho que está aqui, é de Daniel Vocaro. Imagina se fosse o contrário. Meu amigo, já teria vídeo de fundo preto com zilhões de visualizações. Sabe por quê? Porque o Nicolas Ferreira ele saberia aproveitar. A questão não é só o fato,
é quem consegue transformar o fato em uma narrativa. Política hoje não é só disputa de bastidor, é disputa de narrativa. Quem fala primeiro molda o debate. Quem viraliza define o tom. E você? Você analisa o fato ou reage à edição? Olha aí, pessoal, o Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Por que o Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo? O que é o ópio? O ópio, pessoal, é uma droga, assim como a bebida alcoólica também é uma droga. Só que a bebida alcoólica é uma droga lícita, que nenhum congresso vai ter coragem de fazer um projeto para proibir a droga que mais mata no mundo, que é a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica dá muita grana, muito dinheiro, pessoal. E o mundo gira em torno disso daqui, ó, grana. Então, por que o Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo? O ópio é uma droga, pessoal. Para que serve uma droga? A droga, pessoal, serve para amenizar a dor da alma, para anestesiar a alma, para alucinar a pessoa. O que a religião faz com a pessoa? A mesma coisa, mesma coisa. E outra, a droga vicia, a religião também. Veja bem, um religioso que vai lá de vez em quando para a igreja, ele consegue conciliar, opa, beleza, ele está usando pouco ópio. Mas aquele religioso que começa a bater carteirinha na igreja, vai para a igreja quase todos os dias, opa, está fumando muito ópio, muito ópio. E aquele religioso que começa a pegar o dinheiro do leite das crianças e dar lá na campanha da igreja para o pastor. Ô, pessoal, esse religioso aí já está num estágio avançado, está usando muita religião, está usando muito ópio, pessoal, está num estágio quase entrando em overdose, pessoal. Está viciado em religião, viciado, entendeu, nas mentiras do pastor. Porque o pastor que vê um fiel fazendo isso e não alerta, ô meu irmão, você está vindo para a igreja demais, não precisa de tudo isso não. Esse pastor é malandro, você está entendendo? Ele quer tomar o seu dinheiro. Deus, Jesus Cristo não ensinou isso não, pessoal. Pelo contrário, Jesus era comunista, mandou repartir, o pastor tem que repartir com a igreja, o pastor tem mansão, abre a mente, meu amigo. Você está drogado com tanta religião que está começando a pegar o dinheiro do leite das crianças e dar lá na igreja. Você tem que, sabe, se politizar mais, entender que tudo gira em torno da política, do dinheiro. Tem que ficar mais esperto, meu amigo. Ó. Infelizmente, a Igreja da Lagoinha tem sido dominada por pessoas que não têm fé, mas má fé. E isso a gente não pode admitir. Na CPMI do INSS, nós descobrimos que o Banco Master é um banco de bolsonaristas. E nós chamamos ele, portanto, de Bolsomaster. Esse Banco Master, ele foi autorizado a funcionar por Roberto Campos Neto, sendo que 5 anos antes, Vorcaro já tentava legalizar esse banco, mas como ele não tinha condições morais para ter um banco, porque ele precisava de ter condições ilibadas e ele não tinha, ele foi insistindo em fazer a autorização de um banco. E conseguiu isso com Roberto Campos Neto. E depois Roberto Campos Neto deu a ele também, Vorcaro, a condição de fazer crédito consignado no INSS, onde 240 mil aposentados foram roubados e se teve que simplesmente suspender o contrato com esses aposentados roubados. Isso é o Bolsomaster. Quando o Galípolo chegou agora, indicado pelo presidente Lula, lembre-se que Roberto Campos Neto era o indicado de Jair Bolsonaro. Galípolo liquidou o banco. Ao fazer a liquidação do banco, nós vimos o escândalo do Bolsomaster. E ao ver o escândalo, nós vimos quem querendo salvar o Bolsomaster. Ibanez, o governador aqui de Brasília, querendo salvar Vorcaro. Mas agora nós descobrimos que, além de Vorcaro, tem o cunhado dele, Zetel, que é pastor da Igreja da Lagoinha em Belo Horizonte, e esse Zetel simplesmente deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Nesta Igreja da Lagoinha estão Zetel, Vorcaro,
Valadão, o presidente da CPMI, Viana, e também um deputado aqui da nossa casa, Nicolas. Nicolas agora foi pego voando nas asas de Vorcaro, junto com o pastor da Lagoinha e suas esposas. Um tour pelo Brasil no segundo turno das eleições. Claro, eu já pedi para quebrar o sigilo e convocar o deputado para ir depor na CPMI do INSS, para ver se ele sabia e tinha conhecimento que havia lavagem de dinheiro, do roubo dos aposentados na igreja da Lagoinha, que tinha um banco, chamada Clava Fort Bank. Portanto, presidente, nós estamos diante de um fato que precisa ser investigado. O presidente da CPMI não quer investigar. Fez uma bagunça outro dia exatamente por isso. Isso vai ser investigado e nós temos que convocar para dentro da CPMI esclarecer os casos que aconteceram, infelizmente. Infelizmente, a igreja da Lagoinha tem sido dominada por pessoas que não têm fé, mas má fé. E isso a gente não pode admitir. Dizem em Minas Gerais agora que nós temos uma chupeta voadora.